Você consegue imaginar o momento em que a pessoa que você mais ama te vende? Não por ódio, mas porque acredita que não existe outra saída. Isadora Valente descobriu isso quando a própria família segurou sua mão e assinou o papel que a condenava à morte. Ela foi entregue ao ringue mais sangrento do reino. Não para lutar, para ser humilhada, para sangrar enquanto nobres apostavam quanto tempo ela levaria para cair. Quando Isadora pisou naquela arena, não havia esperança. Só areia manchada de sangue e o silêncio de quem nunca sobreviveu. Mas no instante em que a primeira gota tocou o chão, algo antigo despertou. E o reino inteiro estava prestes a descobrir que o verdadeiro monstro daquela arena não usava garras, usava coroa. Antes de continuarmos, se você já está aqui, é porque essa história também é sua. A lua te trouxe até esse conto. Então, se você ainda não faz parte da Alcateia, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias. E fica comigo até o final, porque o que acontece depois desse dia muda tudo. O cheiro chegou primeiro. Sempre chegava primeiro. Sangue seco assado sob o sol implacável de meio-dia, oxidado até virar algo entre ferrugem e morte. Urina de animais enjaulados misturada com o suor de 1000 corpos apinhados em arquibancadas de pedra. Carne podre fermentando nos fossos de drenagem abaixo da arena, onde os corpos dos condenados eram jogados depois que o espetáculo terminava. E por baixo de tudo isso, como uma nota grave que você sentia mais do que cheirava, havia o almíscar de algo selvagem, algo antigo, algo que não deveria estar acorrentado. Isadora Valente respirou fundo, e o ar entrou em sua garganta como vidro quebrado. 7 dias atrás, ela estava bordando margaridas em um lenço de linho. Seus dedos se moviam com a delicadeza de anos de prática, agulha deslizando através do tecido em pontos perfeitos que sua mãe teria aprovado. O sol da tarde entrava pela janela de seu quarto, transformando seus cabelos negros em cascata de obsidiana. Ela estava cantarolando uma canção de ninar que sua mãe costumava cantar. Estava feliz. Agora, 2 guardas a arrastavam pelos corredores subterrâneos da arena de ferrocarral como se ela fosse um saco de grãos. Suas mãos de dama, antes macias e cuidadas, estavam cobertas de sangue seco e marcas de correntes. Seus pés descalços deixavam rastros vermelhos na pedra úmida. 3 dias em uma masmorra não tinham sido gentis, nem eram feitos para ser. Mas essa impura, grunhiu o guarda à esquerda, empurrando-a com força desnecessária. Aposto 5 moedas que não dura 2 minutos com os lobos. Não aceito aposta tão fácil, riu o outro. Olha para ela, nem músculo tem, vai ser rápido. Isadora não respondeu. Manteve a cabeça erguida, mandíbula travada, olhos fixos à frente. Não daria a eles a satisfação de vê-la quebrar. Não aos guardas. Não aos nobres que logo estariam apostando em sua morte. E especialmente não ao homem que havia assinado o contrato que a trouxe aqui. Seu pai. A dor desse pensamento era pior que qualquer ferimento físico. Era uma queimadura constante no centro do peito, como se alguém tivesse arrancado seu coração e deixado apenas cinzas em seu lugar. Os guardas a empurraram para dentro de uma jaula de espera. A porta de ferro bateu atrás dela com um som definitivo, final, como tampa de caixão sendo fechada. Isadora cambaleou, pegou-se nas barras para não cair. Suas pernas tremiam. 3 dias de má alimentação e terror constante tinham roubado sua força, mas não sua determinação. Ela olhou em volta. A jaula era pequena, talvez 3 metros por 3. Outras 5 pessoas estavam amontoadas ali dentro. Um homem idoso com cicatrizes de açoites nas costas. 2 mulheres, uma delas não tinha mais de 16 anos, com olhos vazios de quem já havia desistido. Um homem robusto com tatuagens de ladrão nas mãos. E uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos e símbolos pintados nos braços. Acusada de bruxaria, provavelmente. Primeira vez? Perguntou a bruxa, voz surpreendentemente gentil. Isadora assentiu, incapaz de confiar em sua própria voz. Qual foi seu crime? Crime.
A palavra era tão absurda que Isadora quase riu. Quase. Sangue impuro, respondeu, e sua voz saiu mais amarga que veneno. Aparentemente minha mãe era algo que não deveria ser, e eu herdei a contaminação. A bruxa fez um som entre compaixão e raiva. Ah, Volmir, então. Ele está obcecado com sua caçada. Deve ter matado 200 pessoas nos últimos 15 anos com essa desculpa de pureza. Ela cuspiu no chão. Tudo mentira, claro. É só um jeito de eliminar rivais e ficar com propriedades. Isadora sentiu algo frio descer por sua espinha. Você conhece outras pessoas que foram acusadas disso? Conheci. O tom da bruxa era sombrio. Nenhuma sobreviveu às provas. 3 lobos é o padrão para impuros. Sem armas. Sem armadura. Só você e eles. 3 lobos. Isadora fechou os olhos. Tentou imaginar. Não conseguiu. Tudo o que via eram as mãos de seu pai tremendo enquanto seguravam a pena. A tinta respingando no pergaminho enquanto ele assinava seu nome. A única coisa que Isadora lhe pediu foi um porquê. Ele não respondeu. Apenas chorou e sussurrou. Perdoe-me. É para salvar seu irmão. Martim. Seu irmão mais novo de apenas 12 anos, com sardas no nariz e um sorriso que iluminava qualquer sala. O que Volmir tinha contra Martin? O que qualquer um deles tinha feito para merecer isso? Um uivo distante ecoou pelos corredores subterrâneos. Não era um uivo normal de lobo. Era maior, mais profundo. Vibrava nos ossos e fazia os pelos da nuca se arrepiarem. Os outros prisioneiros se encolheram. A menina de 16 anos começou a chorar silenciosamente. O que foi isso? Isadora sussurrou. Ninguém respondeu imediatamente. Foi o homem idoso quem finalmente falou, voz rouca de desuso. Dizem que tem algo preso embaixo da arena, nas fundações. Algo antigo que foi capturado há muitos anos. Ele olhou para o chão, como se pudesse ver através da pedra. Alimentado com o sangue dos condenados. Os guardas não falam sobre isso, mas a gente ouve, sempre ouve. Isadora sentiu um arrepio. Havia algo na qualidade daquele som. Não era só fúria animal, havia inteligência ali. E dor, muita dor. Passos ecoaram no corredor, pesados, botas militares. Os prisioneiros se afastaram instintivamente das barras, mas não era um guarda. Era ele. Lord Cassius Volmir entrou na luz fraca das tochas com a confiança de quem era dono de tudo que via. Alto, ombros largos, cabelos grisalhos penteados para trás com perfeição. Vestia negro e prata, anéis pesados em cada dedo, capa de pele de lobo sobre os ombros. Seus olhos eram cinza como gelo de inverno. E quando pousaram em Isadora, ela sentiu como se estivesse sendo avaliada por um açougueiro. Isadora Valente, disse ele, e seu nome na boca dele parecia contaminado. A última da Silva Dente. Nem sabia que ainda existia uma. Silva Dente. Isadora piscou. Esse não era o nome de sua mãe. O nome de solteira dela era... Sua mãe foi muito esperta, continuou Volmir, aproximando-se das barras. Mudou de nome, casou-se com um mercador sem importância, escondeu-se. Viveu 8 anos pacificamente antes que eu a encontrasse. Um sorriso fino. O veneno foi gentil. Ela não sofreu muito. O mundo parou. O veneno foi gentil. Ela não sofreu muito. Sua mãe gentil, que cheirava a lavanda e cantava enquanto cozinhava. Que ensinava Isadora a bordar, a ler, a ser forte mesmo quando o mundo era cruel. Sua mãe que havia morrido 8 anos atrás de uma doença súbita que os médicos não conseguiram explicar. Assassinada. Assassinada por este homem. Isadora sentiu fogo subir por sua garganta. Não fogo metafórico. Fogo real, quente e devastador, queimando do estômago até a boca. Suas mãos agarraram as barras tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Você a matou. Não era uma pergunta. Era acusação. Era ódio destilado em 3 palavras. Eliminei uma ameaça. Corrigiu Volmir,
Impassível. Como eliminei todos da sua linhagem amaldiçoada? Vocês não deveriam existir. Humanos não devem se misturar com bestas. Ele se inclinou, aproximando o rosto. E amanhã, você será a última a morrer. 3 lobos raivosos vão despedaçá-la enquanto 1000 pessoas assistem e aplaudem. E a linhagem impura dos Silvadente finalmente será apagada da história. Ele se afastou, capa esvoaçando dramaticamente. Aproveite sua última noite. Isadora não respondeu. Não confiava em sua voz. Não confiava em nada além da fúria queimando em suas veias. Volmir desapareceu no corredor. O silêncio que ele deixou para trás era pesado como chumbo. Tente descansar, disse a bruxa suavemente, tocando o ombro de Isadora. Você vai precisar de forças amanhã. Mas Isadora não conseguiu descansar. Ficou acordada a noite inteira, sentada contra a parede fria, pensando, lembrando. 7 dias atrás, ela estava feliz. Seu pai havia acabado de voltar de uma viagem de negócios. Eles jantaram juntos, os 3, Isadora, Martim e Thomas. Riram de piadas bobas. Martim mostrou um desenho que havia feito na escola. Thomas elogiou o bordado mais recente de Isadora. Era uma família, imperfeita, mas era deles. Então, 2 dias depois, tudo mudou. Soldados chegaram. Disseram que era teste obrigatório de sangue para todas as mulheres em idade de casar. Uma nova lei do Conselho Real. Isadora pensou que fosse para verificar doenças. Deixou que cortassem seu dedo. Deixou que pingassem seu sangue em um cristal estranho. O cristal brilhou. Vermelho profundo. Pulsante. Os soldados trocaram olhares. Levaram Isadora para uma sala trancada. Seu pai foi chamado para reunião privada com Lord Volmir. Quando voltou, horas depois, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. E ele não olhou para ela. Não uma vez. Naquela noite, soldados vieram buscá-la. Seu pai tentou impedir, mas Volmir entregou a ele um documento. Isadora não conseguiu ler o que estava escrito, mas viu quando seu pai leu. Viu quando as cores saíram de seu rosto. Viu quando suas mãos começaram a tremer violentamente. E então, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Thomas Valente assinou. Assinou a sentença de morte de sua própria filha. Por quê? Isadora tinha gritado enquanto a arrastavam. Pai, por quê? Ele caiu de joelhos. Agarrou-se a Martin, que estava chorando e confuso, e sussurrou, tão baixo que ela quase não ouviu. É para salvar seu irmão. Perdoe-me. Que os deuses me perdoem. 3 dias em uma masmorra. 3 dias sem explicação. 3 dias para entender que ela havia sido vendida. 50 moedas de ouro. O preço de um cavalo de carga. Esse era o valor de sua vida para o homem que a criou. E agora, sentada em uma jaula esperando a morte, Isadora tomou uma decisão. Ela não ia morrer. Não importava o quê. Não importava como. Ela ia sobreviver. Ia descobrir a verdade. Ia entender por que sua mãe foi morta. Por que seu pai a vendeu. O que significava ser Silvadente. E então, quando tivesse todas as respostas, ia fazer Volmir pagar por cada lágrima, cada gota de sangue, cada vida que ele destruiu. A bruxa tinha razão sobre uma coisa. Isadora precisava descansar. Mas a bruxa estava errada sobre outra. Não era para juntar forças. Era para juntar raiva. O amanhecer chegou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Guardas abriram a jaula. Chamaram nomes. Isadora foi a terceira. Arrastaram-na para um corredor diferente. Esse levava para cima, em direção à luz, em direção ao rugido distante de milhares de vozes. A arena. O Coliseu de Ferrocarral, onde condenados morriam para entretenimento das massas. As correntes em seus pulsos pesavam como culpa. Empurraram-na para uma pequena antecâmara. Através das grades, ela podia ver a arena. Vasta. Circular. Areia dourada manchada de vermelho escuro em alguns lugares. Arquibancadas subindo em camadas e camadas, todas lotadas.
3.000 pessoas, talvez mais. Famílias inteiras. Crianças sentadas nos ombros dos pais. Comerciantes vendendo comida, como se fosse um festival. Como se não estivessem prestes a assistir gente morrer. Nos camarotes nobres, ela viu seda e joias. Viu Volmir sentado na posição de honra, conversando casualmente com outros lordes. Viu seu pai, seu estômago revirou, sentado em um canto, curvado sobre si mesmo, parecendo ter envelhecido 10 anos em uma semana. Ele veio assistir, veio ver o que fez. Um arauto subiu em uma plataforma. Cidadãos de Ferrocarral! Sua voz ecoou pela arena, magicamente amplificada. Hoje presenciamos a justiça sendo servida. 3 condenados enfrentarão as bestas. Primeiro, Tovar, o ladrão. O homem robusto da jaula foi empurrado para a arena. A multidão vaiou e assobiou. Portões se abriram. 2 lobos enormes, espuma na boca, olhos injetados de vermelho, correram para ele. O massacre durou menos de 3 minutos. Isadora forçou-se a assistir. Cada segundo, cada gota de sangue. Precisava saber o que viria. Os lobos não eram normais. Moviam-se rápido demais. Eram grandes demais. E seus olhos... Não havia inteligência ali. Só fome programada. Dopados ou amaldiçoados. Provavelmente ambos. Segundo. Helena, a bruxa. A mulher de cabelos grisalhos entrou com dignidade, recitou um feitiço. Luz dourada envolveu suas mãos. Por um momento, pareceu que funcionaria. Então os lobos pularam simultaneamente. A magia falhou. E Helena caiu. O silêncio depois era pior que os gritos. E finalmente! O arauto gesticulou dramaticamente. A impura, Isadora Valente, portadora de sangue amaldiçoado, 3 lobos para a contaminada. O portão à sua frente se abriu. Um guarda a empurrou. E Isadora cambaleou para dentro da arena, luz do sol cegando seus olhos, rugido da multidão ensurdecendo seus ouvidos, areia quente sob seus pés descalços. 3 portões do lado oposto começaram a ranger, abrindo lentamente, dramaticamente. Isadora olhou para cima, para os camarotes, para Volmir, que sorria, para seu pai que chorava. E algo dentro dela endureceu. Não hoje. Não assim. Os portões se abriram completamente. 3 lobos gigantescos saíram. Maiores que os anteriores, espuma vermelha gotejando de mandíbulas repletas de dentes. Músculos ondulando sob pelagem manchada. Olhos vazios de tudo, exceto fome. A multidão urrou em antecipação. Isadora respirou fundo. Os lobos investiram. E a luta começou. O primeiro veio pela esquerda, rápido como flecha. Isadora rolou, areia entrando em seus olhos e boca. Garras rasgaram o ar onde sua cabeça estava um segundo antes. O segundo lobo tentou morder suas pernas. Ela chutou, acertou o focinho, ossos doendo com o impacto. Corrente. Precisava de uma arma. Qualquer coisa. Viu fragmentos de ossos espalhados pela areia. Restos de combates anteriores. Agarrou um pedaço de costela longa e pontiaguda. O terceiro lobo pulou. Isadora girou, enfiou o osso no olho dele. O lobo uivou, recuou, sacudindo a cabeça violentamente. 2 ainda intactos. Um ferido. Odds impossíveis. Os lobos circularam, esperando, avaliando. Havia algo errado em seus movimentos. Muito coordenados para animais dopados. Muito precisos. Eles atacaram juntos. Isadora correu. Não tinha para onde ir, mas correu mesmo assim. Um lobo pegou sua perna, dentes perfurando carne. Ela gritou. Caiu. Rolou. Chutou o focinho dele com o pé livre. Sangue, dela, manchou a areia. A multidão rugiu em êxtase. O segundo lobo preparou o bote final. E então, Isadora viu. Correntes quebradas perto da parede. Restos de alguma estrutura antiga. Ainda presas a argolas de ferro. Força. Precisava de força que não tinha. O lobo saltou. Isadora rolou de lado. Agarrou a corrente.
girou o corpo e bateu com toda a força nas patas dianteiras dele em pleno ar. Ossos estalaram. O lobo caiu, ganindo. Mas o preço foi alto. Seu braço esquerdo estava sangrando. Muito. Mordida profunda que ela nem viu acontecer. Sangue gotejava de seu cotovelo, caindo na areia, vermelho vivo contra dourado pálido. E algo aconteceu. A areia onde seu sangue caiu começou a brilhar. Apenas por um segundo. Vermelho profundo. Pulsante. Como o cristal do teste. Um tremor. Sutil. Como se algo gigantesco tivesse mudado de posição muito, muito abaixo. Isadora piscou. Dor latejando em todo o seu corpo. Tinha imaginado? O lobo cego investiu, faro compensando visão. Ela desviou, mas não rápido o suficiente. Garras rasgaram seu ombro. Mais sangue, mais gotas caindo na areia. Mais brilho, mais tremor. E então, impossível, mas real, uma voz. Não com ouvidos, com mente, profunda, antiga, furiosa. Filha de Liana. Isadora congelou, o nome de sua mãe. Finalmente o sangue verdadeiro retorna. O lobo cego preparou o golpe final, mandíbulas abertas para sua garganta. Isadora não teve tempo de pensar. Apenas reagiu. Enfiou o pedaço de osso pontiagudo direto na boca aberta do lobo, atravessando o céu da boca até o cérebro. O lobo caiu, morto. 2 restantes, ambos feridos. Mas Isadora também estava. Braço sangrando, ombro rasgado, perna mordida, visão começando a escurecer Mais nas urgente. bordas. Não morra. A voz voltou. Não morra. Você é a última, a única que pode libertar. Libertar quem? O quê? Os 2 lobos sobreviventes investiram juntos. Isadora gritou, mais raiva que medo, e encontrou força que não sabia ter. Usou a corrente como chicote, acertou um no focinho, desviou do outro, aproveitou o momento de confusão para pular nas costas do lobo de patas quebradas e torcer seu pescoço até ouvir o estalo. Um restante. A multidão estava em silêncio agora, chocada. Ninguém esperava que ela durasse 5 minutos. E ali estava ela, de pé, coberta de sangue, seu e deles. 2 lobos mortos, um restante. O último lobo rosnou, mas havia algo em seus olhos. Hesitação, como se reconhecesse algo nela. E então aconteceu. Isadora avançou, corrente erguida. O lobo pulou. Eles colidiram no ar. Garras rasgaram sua costela. Dentes procuraram sua jugular, mas ela foi mais rápida. Enrolou a corrente em volta do pescoço dele e puxou. Puxou com cada grama de força, cada pedaço de raiva, cada fragmento de traição que ardia em seu peito. O lobo caiu. Ela caiu junto. Sangue, muito sangue, jorrou de seus ferimentos. E quando esse sangue tocou a areia, quando se espalhou em poça crescente, quando pingou sobre uma grade de metal semi-encobertas por areia, o mundo tremeu. Não sutil. Tremeu. Como terremoto. Arquibancadas sacudiram. Pessoas gritaram. Pedras caíram. E a grade de metal, uma entrada para as fundações, para as masmorras mais profundas, começou a brilhar, prata incandescente, como se o sangue de Isadora fosse ácido queimando metal. Um rugido. Não uivo. Rugido. Tão profundo que fez ossos vibrarem, tão poderoso que fez o ar ficar denso, e a voz, aquela voz impossível, explodiu em sua mente. Seu sangue está quebrando os celos, filha da Silvadente, última dos primeiros alfas. Isadora olhou para a grade brilhante, para seu próprio sangue escorrendo através das frestas, para a luz vermelha pulsante vindo de baixo, e desmaiou. Enquanto a escuridão a levava, a última coisa que ouviu foi aquela voz, agora quase um sussurro. Não morra, criança. Não quando estamos tão perto da liberdade. Isadora acordou com o gosto de sangue na boca e uma voz ecoando em sua mente. Não. Não ecoando. Ressoando.
como se sua própria consciência tivesse sido invadida por algo imenso e antigo que não cabia inteiramente dentro de sua cabeça. Acorde, filha da Silva Dente. Temos muito pouco tempo. Ela abriu os olhos, visão embaçada, dor latejando em cada centímetro de seu corpo. Estava de volta à jaula de espera, deitada no chão de pedra frio. Alguém havia enfaixado seus ferimentos com trapos imundos que já estavam encharcados de vermelho. O cheiro de infecção começava a se instalar. Ela está acordando. A voz da bruxa de cabelos grisalhos, mais distante, como se viesse de muito longe. Isadora tentou se sentar. O mundo girou violentamente. Mãos a seguraram, a bruxa e um homem idoso que ela não reconhecia. Devagar, menina, disse o velho, voz gentil, mas urgente. Você perdeu muito sangue. Deveria estar morta. Mas algo te mantém viva. Eu te mantenho viva, disse a voz na mente de Isadora. Seu sangue está ligado ao meu agora. Cada gota que você derramou fortaleceu nossa conexão. Mas isso também significa que Volmir sabe. Sabe o que você é. Isadora fechou os olhos. Respirou fundo. A dor era um animal vivo devorando-a por dentro. Mas a voz estava certa. Ela deveria estar morta. 3 lobos, ferimentos que perfuraram músculos e rasgaram artérias. Nenhum ser humano normal sobreviveria. O que aconteceu depois que desmaiei? Sua voz saiu rouca, garganta seca como areia. A bruxa trocou olhares com o velho. A arena tremeu. O chão rachou em alguns lugares. E então, ela hesitou. Guardas te arrastaram para cá tão rápido que pareciam estar com medo. Volmir estava gritando ordens. Algo sobre reforçar os selos de prata. Algo sobre você não poder sangrar perto das fundações novamente. Selos de prata. Fundações. Ele me prendeu há 25 anos. A voz na mente de Isadora era grossa de raiva mal contida. Correntes de prata benta, forjadas por magos sanguessujos, que venderam suas almas pelo ouro de Volmir. Prata queima minha carne. Prata bloqueia meu poder. Mas seu sangue, sangue verdadeiro dos primeiros alfas, dissolve prata como ácido. Quem é você? Isadora sussurrou, não importando se os outros prisioneiros pensariam que ela estava delirando. Cinza Vermelho, último dos lobos primordiais. Eu conheci sua bisavó, conheci sua avó, e conheci Liana, sua mãe. Todas portadoras do sangue original. Todas assassinadas por Volmir. Lágrimas arderam nos olhos de Isadora. Sua mãe, Liana. Sempre tão gentil, sempre tão misteriosa sobre seu passado. Nunca falava de sua família de origem. Dizia apenas que algumas histórias são perigosas demais para contar. Por que ele nos caça? Ela sussurrou. O que somos? Vocês são descendentes dos primeiros humanos que fizeram pacto com minha espécie. Há 1000 anos, quando lobos ainda falavam e caminhavam como pontes entre o mundo selvagem e o mundo civilizado, alguns humanos foram escolhidos. Receberam nosso sangue. Tornaram-se alfas primeiros. Não lobisomens, não completamente humanos, mas algo entre. Linhagens que podiam comandar lobos, que sentiam a floresta em suas veias, que viviam 3 vezes mais que humanos normais. A bruxa tocou a testa de Isadora. Você está com febre. Delirando. Descanse. Mas Isadora não estava delirando. Cada palavra que a voz dizia ressoava como verdade antiga em seus ossos. E Volmir nos mata porque teme nosso poder? Não. Volmir nos mata porque ele também tem o sangue. Isadora congelou. Ele é descendente de uma linhagem que traiu os primeiros alfas há 200 anos. Venderam segredos. Massacraram alcateias. Usaram conhecimento sagrado para criar lobos escravos. Bestas sem mente que obedecem comandos. Os lobos que você enfrentou hoje? Criações dele. Corrompidos por magia negra. Nem selvagens nem domesticados. Apenas quebrados. Então ele mata todos como eu para esconder o que ele é. Isadora sussurrou, entendendo finalmente.
Genocídio como camuflagem. Exatamente. Se não houver mais ninguém com sangue verdadeiro, ninguém pode revelar que ele também carrega a linhagem que tanto diz desprezar. E se não houver mais primeiros alfas vivos, ninguém pode me libertar, porque apenas seu sangue pode quebrar os selos. A porta da jaula rangeu. Guardas. Mas não vinham para outro combate. Vinham com um visitante. Thomas Valente entrou na luz fraca das tochas e Isadora sentiu seu coração se partir novamente. Ele estava irreconhecível. Cabelos antes castanho escuros, agora completamente grisalhos. Olhos fundos e vermelhos de tanto chorar. Roupas amarrotadas, manchadas. Parecia um homem que não dormia há dias, que não vivia há dias. Apenas existia em culpa. 5 minutos. Grunhiu o guarda. E nem tente nada, velho. Tem 3 flecheiros apontados para vocês. A porta se fechou. Silêncio. Pai e filha se olharam através das barras. Continentes de mágoa entre eles. Thomas abriu a boca. Fechou. Lágrimas escorreram por seu rosto. Isadora, Como conseguiu entrar? A voz dela era gelo. Pagou? Suborno? É engraçado que você ainda tenha dinheiro sobrando depois de me vender por 50 moedas. O tapa verbal atingiu como golpe físico. Thomas recuou, cambaleou, apoiou-se nas barras para não cair. Não foi por dinheiro. Sua voz quebrou. Nunca foi por dinheiro. Então foi por quê? Isadora forçou-se a se levantar, ignorando a dor, gritando em protesto. Por quê, pai? Você me criou, me ensinou a ler, me ensinou que família se protege, e então me vendeu para morrer sendo despedaçada por bestas, enquanto o reino inteiro assiste e aplaude. Explica isso para mim. Thomas caiu de joelhos. Soluços sacudiram seu corpo inteiro. Volmir me mostrou um documento. As palavras saíram entrecortadas, sufocadas por choro. Um decreto real. Dizia que você tinha sangue impuro. Silva Dente. Que sua mãe era descendente de uma linhagem amaldiçoada. Que todos com esse sangue devem ser eliminados. Para a segurança do reino. E você acreditou? Isadora cuspiu. Acreditou que eu era um monstro? Não! Thomas gritou, tão alto que os guardas se mexeram nervosos. Ele baixou a voz, mas a intensidade permaneceu. Não. Mas Nunca. então Volmir mostrou a segunda parte do decreto. Dizia que se a portadora de sangue impuro tiver irmãos, eles também são contaminados e devem ser eliminados junto. O mundo parou. Martim. Ele me deu uma escolha, Thomas sussurrou. Entregar você voluntariamente para as provas da arena. Se você morresse honrosamente em combate, o decreto consideraria a linhagem purificada através de sangue. Martim seria poupado. Vocês dois seriam poupados se você de alguma forma sobrevivesse aos 3 desafios. Liberdade completa. Anistia. Ele olhou para ela, olhos transbordando de desespero. Mas se eu recusasse, soldados viriam. Matariam você e Martim na mesma noite. Sem julgamento. Sem chance. Apenas apagados. Isadora sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Martim, ela sussurrou. Você escolheu entre nós. Escolhi salvar quem eu ainda podia salvar. Thomas gritou, mãos agarrando as barras. Você tem o sangue de sua mãe. Você sempre foi forte. Sempre foi brilhante. Eu pensei, eu rezei, que talvez, apenas talvez, você pudesse sobreviver. Mas Martim é apenas uma criança. 12 anos. Ele não teria chance alguma. Então você apostou que eu morreria. Isadora disse, voz morta. Vendeu-me, esperando que eu fracassasse honoravelmente para salvar seu filho favorito. Meu filho favorito? Thomas esmurrou as barras. Você é minha filha. Eu te amo tanto que me mata a cada segundo saber o que fiz. Mas eu não podia. Não conseguia. Ele desabou completamente. Não conseguia assistir os dois morrerem. Então escolhi a que talvez, apenas talvez, tivesse uma chance.
Isadora olhou para o homem destroçado à sua frente. O pai que a criou, que a amou, que a ensinou tudo o que ela sabia e que a vendeu para salvar outro. E a parte mais cruel? Ela entendia. Odiava, mas entendia. Você não salvou ninguém. Ela disse suavemente, uma crueldade gentil pior que qualquer grito. Apenas escolheu qual filho matar. E agora vai ter que viver com isso. Como eu vou ter que viver com isso? Se eu sobreviver. Isadora, por favor. Vai embora, pai. Ela virou as costas. E leva seu arrependimento contigo. Não serve para nada aqui. Ele está dizendo a verdade. Cinza Vermelho murmurou em sua mente. Sinto o decreto. Sinto a marca de sangue magia nele. Volmir o amaldiçoou. Se ele tivesse recusado, vocês dois teriam morrido naquela noite. Então era verdade. Tudo. E de alguma forma, isso tornava tudo pior. Guardas abriram a porta. Arrastaram Thomas para fora mesmo com ele implorando por mais tempo. Implorando por perdão. Implorando por qualquer coisa que amenizasse a culpa devorando-o vivo. A porta bateu. Silêncio novamente. Isadora deslizou pela parede até sentar no chão. Lágrimas finalmente vieram. Não soluços. Apenas corrente silenciosa descendo por seu rosto. Luto por uma família que nunca mais existiria. Mesmo que ela sobrevivesse. Mesmo que Martin estivesse seguro. Algumas fraturas nunca cicatrizam completamente. 2 dias passaram em agonia lenta. Seus ferimentos não curaram, como poderiam em uma masmorra imunda. Mas também não mataram. A infecção que deveria ter se instalado não veio. A febre que deveria tê-la consumido nunca apareceu. Meu sangue no seu, Cinza Vermelho explicou. Através da conexão, posso te manter viva, mas não posso te curar completamente, não enquanto estiver preso. E cada dia que passa, Volmir reforça os selos. Usa mais prata, mais magia. Ele está aterrorizado. Bom, Isadora murmurou. Deveria estar. No 3º dia, um prisioneiro foi jogado na jaula. Velho, talvez 70 anos, roupas de jardineiro, mãos calejadas de décadas de trabalho com terra. Ele olhou para Isadora. Olhos se arregalaram. Por todos os deuses. Você é igualzinha a ela. Isadora piscou. Igualzinha a quem? Lady Lyanna. O velho se arrastou mais perto. Eu era o jardineiro da propriedade Valente. Cuidei dos jardins dela por 15 anos, até que ela... Ele engoliu seco. Até que ela morreu. O coração de Isadora apertou. Você a conhecia? Conhecia. Ela era gentil. Sempre me tratava bem. Sempre dizia que flores eram a prova de que o mundo podia ser belo mesmo sendo cruel. Lágrimas encheram seus olhos velhos. Quando ela adoeceu tão de repente, eu soube. Soube que não era natural. Mas era velho demais, sem importância demais para que alguém me ouvisse. Não foi doença, Isadora sussurrou. Foi veneno. Volmir. O velho assentiu lentamente. Eu suspeitava. E antes de morrer, ela... me deu algo. Me fez prometer que, se algo acontecesse com ela, eu entregaria a filha quando a menina crescesse. Quando estivesse pronta. Ele enfiou a mão dentro da camisa esfarrapada. Escondi por 8 anos, sempre comigo, esperando. Ele puxou um pequeno livro, gasto. Capa de couro desbotada. Parecia um livro de receitas comum. Mas quando abriu e mostrou a ela, Isadora viu que as páginas do meio eram ocas. E dentro, um diário. Letras elegantes em tinta já desbotada. A caligrafia de sua mãe. Ela disse que você saberia quando era a hora certa. O velho empurrou o diário através das barras. Acho que esse momento é agora. Isadora pegou o diário com mãos trêmulas. Abriu a primeira página. Para minha filha, Isadora, se você está lendo isto, então eu estou morta. E você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. A visão de Isadora embaçou. Forçou-se a continuar lendo.
Meu nome verdadeiro não é Liana Denares, como seu pai pensa. É Liana Silvadente. Sou a última de uma linhagem que remonta a 1000 anos. Descendentes dos primeiros alfas, humanos que fizeram pacto com os lobos primordiais e receberam sangue ancestral. Nosso sangue carrega poder. Poder de comandar lobos. Poder de curar mais rápido. Poder de viver mais tempo. E poder de sentir a floresta como se fosse parte de nós. Por 200 anos minha família foi caçada, massacrada, traída por outras linhagens que queriam nosso conhecimento sem nossa responsabilidade. Cassius Volmir é descendente dessas linhagens traidoras. Ele mata todos nós para esconder a própria hipocrisia, porque ele também carrega sangue impuro. Há 25 anos, Volmir capturou Cinza Vermelho, o último lobo primordial vivo. Prendeu-o sob a arena de Ferrocarral, com correntes de prata benta. Tortura-o diariamente. Força-o a assistir humanos morrerem por lobos corrompidos. Faz tudo isso porque Cinza Vermelho pode sentir quem tem sangue verdadeiro. E Volmir não quer que ninguém saiba que ele também é o que ele afirma odiar. Se você herdou meu sangue, filha, então você é a única que pode libertar Cinza Vermelho. Seu sangue dissolve prata. Seu sangue quebra selos. Mas isso também significa que Volmir vai te caçar assim que souber que você existe. Minha morte não será acidente. Ele descobrirá. E virá por mim. Proteja sua filha, Thomas. E Isadora, se você um dia ler isto, saiba que te amo. Saiba que morri tentando te proteger. E saiba que o futuro da Alcateia está em suas mãos. O Lobo-Deus está esperando. Liberte-o. Com amor eterno, sua mãe, Liana Silvadente. Isadora fechou o diário. Lágrimas caindo livremente agora. Sua mãe sabia. Sabia tudo. Sabia que morreria. E ainda assim escolheu ter uma filha. Escolheu amar. Escolheu dar a Isadora uma chance de vida mesmo sabendo que essa vida seria perigosa. Liana era corajosa. Cinza Vermelho disse gentilmente. Mais corajosa que qualquer guerreiro que conheci. Ela me visitou uma vez, antes de Volmir reforçar os selos. Prometeu que se tivesse uma filha, a criança seria minha liberdade. E aqui está você, exatamente como ela previu. E agora? Isadora sussurrou. Qual é o plano? Sobreviva amanhã, o terceiro desafio. E quando seu sangue cair novamente, quando cair em quantidade suficiente, os selos quebrarão e eu estarei livre. E depois que você estiver livre? Pausa. Depois, vingança, Volmir. Todos que lucraram com minha tortura. Todos que construíram fortunas sobre ossos de lobos e humanos. Todos que riram enquanto inocentes morriam. Eu vou queimá-los, despedaçá-los. Fazer eles entenderem uma fração da dor que senti por 25 anos. Isadora sentiu a raiva dele. Justa. Merecida. Mas também... E quantos inocentes morrerão nessa vingança? Silêncio. Crianças que estavam na plateia apenas porque os pais trouxeram. Trabalhadores que só queriam alimentar suas famílias. Quantos você vai matar antes que a dor seja suficiente? Todos. A resposta foi fria. Final. Todos eles. Isadora fechou os olhos. Entendeu algo crucial, então. Libertar Cinza Vermelho poderia salvar sua vida, mas poderia condenar centenas de outras. E amanhã, no terceiro desafio, ela teria que decidir. A aurora do quarto dia chegou com gritos de guardas correndo pelos corredores. Algo havia mudado. Isadora sentiu antes de vê-los. O pânico. Volmir entrou na área das jaulas como tempestade. Magos vestidos de negro o seguiam. Carregavam algemas de prata, correntes de prata, círculos mágicos gravados em metal prateado. Prendam-na, ele ordenou, apontando para Isadora. E a levem para a Arena Norte. Não a deixem sangrar perto das fundações centrais em hipótese alguma. Arena Norte? Isadora não sabia que havia outra arena. Guardas a arrastaram para fora. Não para cima. Para o lado. Através de corredores que ela nunca viu. Até uma arena menor, mais antiga,
construída longe das fundações onde Cinza Vermelho estava preso. Ele está aterrorizado, Isadora sussurrou. Com razão, Cinza Vermelho respondeu, e ela sentiu algo, ansiedade, urgência. Se seu sangue cair aqui, longe de mim, não vai ajudar, não vai quebrar os selos. Você vai lutar, vai sangrar, vai morrer, e eu continuarei preso. Então o que eu faço? Sobreviva, de alguma forma, e force-os a te levarem de volta. Seu sangue é a chave, mas apenas se cair no lugar certo. Empurraram-na para a arena menor. Arquibancadas meio vazias. Apenas nobres VIP, apostadores ricos. Não era espetáculo público, era execução privada. Volmir subiu em um palanque. Isadora Valente! Pelo crime de carregar sangue amaldiçoado, você enfrentará seu julgamento final. 5 lobos! E se sobreviver? Ele sorriu friamente. Você enfrentará algo pior. Portões rangeram abertos. Não 3 lobos, 5, maiores, mais rápidos. Espuma vermelha gotejando de mandíbulas. E todos os olhos completamente vazios de qualquer coisa exceto fome programada. Cinza Vermelho sussurrou em sua mente urgente. Esquerda. Agora. Isadora obedeceu por instinto. Garra passou onde sua cabeça estava. Rola. Pega a pedra. Aquela pontiaguda. Ela rolou. Pegou. E então entendeu. Ele podia vê-la, de alguma forma. Através da conexão. Estava guiando-a. O segundo lobo atacou. Espera, espera, agora! Golpeia a garganta! Pedra penetrou carne. Sangue jorrou. Mas não o dela, ainda. Os 4 lobos restantes circularam, e o combate realmente começou. Durante 15 minutos intermináveis, Isadora dançou com a morte. Cinza Vermelho guiava cada movimento, cada rolamento, cada golpe. Como se ela fosse marionete e ele o mestre. Mas marionetes não sentem dor. E quando o terceiro lobo cravou dentes em sua coxa, quando o quarto rasgou seu braço, quando o quinto arrancou um pedaço de seu ombro, ela sentiu tudo. Sangue jorrou, poças se formaram. Mas estava no lugar errado. Arena errada, longe das fundações, longe dos selos. Inútil. 2 lobos Isadora mortos. Caiu. 3 vivos e cercando. Volmir se levantou, sorrindo. Parem! Ele gritou. Guardas dispararam flechas tranquilizantes. Os 3 lobos caíram, dopados. Volmir desceu para a arena. Aproximou-se de Isadora sangrando. Parabéns, disse ele sarcástico. Você sobreviveu ao segundo teste. Então deixe-me apresentar o terceiro. Ele fez sinal. Um portão enorme se abriu. E o que saiu não era lobo. Era lobisomem. 3 metros de altura. Músculos sobre músculos. Pelagem negra manchada de cicatrizes. Focinho alongado cheio de presas. Olhos que já foram humanos, mas agora eram apenas dor animalesca. Esse era um dos seus, Volmir Hill. Um silvadente que capturei há 5 anos. Transformei-o usando magia negra. Agora ele não é nem humano nem lobo. Apenas quebrado. E amanhã você lutará contra ele, na arena principal, onde o reino inteiro assistirá à última silvadente morrer. Ele se afastou, deixando Isadora sangrando na areia. Guardas a arrastaram de volta para as masmorras, e enquanto a escuridão tomava conta, Isadora ouviu Cinza Vermelho, voz carregada de emoção. Aquele lobisomem. Eu o conheço. Era apenas um garoto quando o capturaram. Filho de uma portadora silvadente. Seu primo distante. Volmir o torturou, quebrou sua mente, forçou transformações até que ele não pudesse mais voltar. E amanhã você terá que matá-lo, ou ser morta por ele. Isadora fechou os olhos. Amanhã, arena principal, perto das fundações. Onde seu sangue poderia quebrar os selos. Onde Cinza Vermelho poderia ser livre. Onde tudo mudaria. Se vou morrer, ela sussurrou para o lobo-deus em sua mente. Vou levar esse monstro comigo. Prepare-se, Cinza Vermelho. Liberdade vem amanhã. Não importa o preço. O preço será sangue, ele respondeu. Muito sangue. E Isadora sorriu,
Sorriso sem humor, apenas determinação fria e dura. Então que sangue seja. O quinto dia amanheceu com o cheiro de incenso e magia negra. Isadora acordou com o som de cânticos. Magos vestidos de negro circulavam as fundações da arena, traçando símbolos de prata no ar, reforçando selos que já tinham 25 anos. Volmir não estava correndo riscos. Cada corrente que prendia cinza vermelho recebia nova camada de encantamentos. Cada porta para as masmorras profundas era selada com sangue e magia fresco. Mas ele não entendia a verdade fundamental. Prata pode segurar um lobo primordial. Magia pode aprisioná-lo. Mas sangue verdadeiro dos primeiros alfas dissolve tudo isso como ácido em papel. E Isadora estava prestes a sangrar muito. Levante! Grunhiu o guarda, chutando as barras da jaula. Hora do espetáculo final. Eles a arrastaram pelos corredores. Não para a arena norte isolada, para a principal, a grande, onde 3.000 pessoas já ocupavam cada assento, onde comerciantes vendiam apostas impressas, onde crianças comiam doces sentadas nos ombros dos pais, como se morte fosse entretenimento familiar. Respire, Cinza Vermelho murmurou em sua mente. Concentre. Hoje tudo muda. Para melhor ou para pior? Você vai me guiar de novo? Isadora sussurrou, sabendo que os guardas pensariam que ela estava delirando. Não posso. Os selos estão muito fortes agora. Mal consigo te ouvir. Você estará sozinha lá dentro. Terror gelado desceu pela espinha de Isadora. Ontem, ela tinha Cinza Vermelho guiando cada movimento. Hoje era só ela contra uma criatura que já foi humano. Empurraram-na para a antecâmara de espera. Através das grades, ela viu a arena sendo preparada. Trabalhadores espalhavam areia fresca sobre as manchas de sangue. Arqueiros se posicionavam em torres altas, não para protegê-la, mas para garantir que se alguma coisa desse errado, ambos os combatentes morreriam. Volmir subiu ao palanque nobre. Seus anéis de prata brilhavam sob o sol do meio-dia. Atrás dele, Isadora viu seu pai. Thomas estava encurvado, mãos cobrindo o rosto. Martim não estava lá. Graças aos deuses, Martim não estava lá. O arauto ergueu as mãos. A multidão silenciou. Cidadãos de Ferro-Carral, hoje testemunhamos o julgamento final da impura. Isadora Valente, portadora de sangue amaldiçoado, enfrentará a besta. Criação dos antigos, corrompida pela linhagem proibida. Ele pausou dramaticamente. Se ela sobreviver, receberá liberdade. Mas nenhum impuro jamais sobreviveu a isto. A multidão rugiu. Sedenta. Excitada. Isadora fechou os olhos. Respirou. Sentiu cada ferimento ainda mal curado em seu corpo. Cada músculo dolorido. Cada osso cansado. Ela estava destruída, faminta, exausta, e prestes a lutar contra algo que não deveria existir. O portão à sua frente rangeu. Abriu lentamente. Luz do sol a cegou. Ela cambaleou para dentro da arena. A areia estava quente sob seus pés descalços. O cheiro de sangue velho penetrou suas narinas. E acima de tudo ela sentiu algo enorme debaixo dela. Algo antigo. Algo que conhecia seu cheiro. Estou aqui. Cinza Vermelho sussurrou, voz fraquíssima. Bem abaixo de você, correntes me seguram, mas seu sangue, se cair nas fendas certas, nos selos certos... O portão oposto explodiu para fora. E a coisa emergiu. Não era mais humano. Mas também não era lobo. Era pesadelo feito carne. 3 metros de altura. Corpo humanoide mais retorcido. Músculos grotescamente inchados sob pelagem negra e irregular. Braços longos demais, terminando em garras do tamanho de facas de açougueiro. Pernas digitígradas, sempre dobradas em ângulo animal. E o rosto, deuses, o rosto. Focinho de lobo esticado sobre a estrutura óssea humana. Presas que não cabiam na boca, deixando saliva e sangue gotejando constantemente. Olhos que já foram castanhos e gentis agora eram amarelos e vazios. Vazios de tudo exceto dor. Ao redor do pescoço, uma coleira de prata, gravada com runas que pulsavam vermelho. Controle mágico.
Volmir podia comandá-lo remotamente. Comecem! Gritou o arauto. A criatura rugiu. Som que era meio humano, meio animal, completamente errado, e atacou. Rápido. Impossível de ser tão rápido com aquele tamanho. Isadora rolou. Garras rasgaram a areia onde ela estava. Levantou-se correndo. A criatura girou perseguindo, sem armas, sem armadura. Só ela e uma coisa que tinha sido gente. Primo distante, Cinza Vermelho havia dito. Ele tinha nome, família, sonhos. A criatura rugiu novamente, e dessa vez Isadora ouviu algo por baixo do som animal. Algo como... choro? Ela parou. Erro tático. A criatura fechou a distância em 2 saltos, mas Isadora não estava tentando lutar. Estava tentando ver. Qual era seu nome? Ela gritou. Qual era seu nome? A criatura hesitou. Apenas por um segundo. Olhos amarelos piscaram. Confusão atravessando a névoa de dor e programação mágica. Eu sou Silva Dente. Isadora gritou mais alto. Você também era! Éramos família! A criatura fez um som. Baixo, quebrado. E então palavras. Distorcidas, mal formadas, mas palavras. Saíram de sua boca deformada. Mateus. Isadora sentiu o coração se partir. Mateus. Ele tinha nome. Era Mateus. Mateus. Ela repetiu, gentil. Eles te machucaram. Te quebraram. Mas ainda há você aí dentro, não há? Lágrimas, reais, humanas, escorreram dos olhos amarelos. Dói. Tudo dói. E então a coleira brilhou vermelho. Mateus uivou em agonia. Corpo convulsionou. E quando olhou para Isadora novamente, a humanidade havia sido forçada para baixo. Só restava a besta. Volmir estava na arquibancada, mão erguida, anel brilhando, controlando, forçando. Mateus atacou, sem hesitação, sem piedade. Isadora desviou, mas não rápido o suficiente. Garras rasgaram suas costelas. Dor explodiu. Sangue jorrou, manchando sua roupa já destruída. Ela cambaleou. Caiu. A criatura avançou. E Isadora viu uma fenda na areia. Pequena, estreita, mas profunda. Levando para baixo. Para as fundações. Para onde Cinza Vermelho estava. Sangre aqui? Sua voz era urgente. Preciso de muito sangue. Os selos estão fortes, mas se você sangrar o suficiente... Mateus pulou. 300 quilos de músculo e fúria descendo. Isadora rolou. Para a fenda. Sua costela rasgada derramou sangue direto na rachadura. Vermelho escorreu. Descendo. Descendo. Até tocar metal. Até tocar prata. E a prata gritou. Não metaforicamente. Literalmente gritou. Som agudo, metálico, como o metal sendo dissolvido por ácido. O chão tremeu, apenas levemente, mas o suficiente para que todos sentissem. Volmir se levantou na arquibancada, rosto pálido. Parem o combate! Tirem ela dali agora! Mas Mateus estava além de controle agora. A coleira tentava comandá-lo, mas a besta dentro dele estava consumida por frenesi. Ele atacou novamente. Garras atravessaram o ombro de Isadora. Atravessaram músculos. Arrancaram um pedaço inteiro. Ela gritou. Sangue jorrou. Muito sangue. Caindo na fenda. Escorrendo para baixo. Para os selos. E dessa vez quando tocou a prata. O mundo explodiu. Não tremor. Explosão. O chão da arena se dividiu. Rachadura enorme correndo do centro até as paredes. Arquibancadas balançaram. Pessoas gritaram. Pedras caíram. E das profundezas, 25 anos de raiva rugiu. O chão explodiu para cima. Pedras, areia, correntes quebradas de prata voaram em todas as direções. E Cinza Vermelho emergiu. Deuses. Ele era imenso. Lobo do tamanho de casa. Pelagem cinza escura como tempestade, marcada por cicatrizes vermelhas que pareciam queimar de dentro. Cada cicatriz onde correntes de prata haviam mordido carne por 25 anos. Olhos amarelos brilhantes como sóis gêmeos. Presas do comprimento de espadas. Garras que rasgaram pedra como se fosse tecido. A multidão silenciou. Terror absoluto.
Cinza Vermelho ergueu a cabeça e uivou. O som atravessou ossos. Fez crânios vibrarem. Janelas em prédios próximos estilhaçaram. E cada lobo, lobisomem ou criatura com sangue lobo em 50 quilômetros, sentiu o comando. Ajoelhem. Mateus caiu. Instantaneamente. Coleira tentou forçá-lo a ficar de pé, mas não importava. O comando de um lobo primordial era absoluto. Ele prostrou-se na areia, tremendo, chorando. Cinza Vermelho olhou para baixo. Viu Mateus. Viu o que havia sido feito ao garoto. E sua fúria aumentou. Ele girou. Focou nas arquibancadas nobres. Onde Volmir estava, congelado em terror. Tu! A voz de Cinza Vermelho não precisava ser falada. Era sentida. Na mente. Nos ossos. No ar. 25 anos. 25 anos de correntes. De fome. De tortura. De assistir crianças morrerem. De sentir meus filhos, lobos puros, serem corrompidos em bestas sem mente. Cinza Vermelho saltou. Movimento tão rápido que foi só borrão cinza. Pousou nas arquibancadas nobres. Pedra rachou sob seu peso. Nobres gritaram, correndo em pânico. Mas Cinza Vermelho só via um. Volmir tentou correr. Cinza Vermelho o agarrou. Uma garra enorme, gentil como pegar flor, mas inescapável como aço. Você construiu o império sobre meu sofrimento. Vendeu meus ossos, vendeu minha pele. Torturou-me diariamente para extrair sangue para suas poções. E pior de tudo, forçou-me a assistir enquanto você matava portadores de sangue verdadeiro. Um por um. 200 pessoas. 200 vidas. E eu não podia fazer nada. Volmir estava chorando agora. Pequeno. Por favor. Eu só queria poder. Você queria poder sem responsabilidade. Queria nosso sangue sem nosso código de honra. E para esconder sua própria hipocrisia. Cinza Vermelho forçou a garra de Volmir a abrir. Forçou a faca de seu cinto a cortar a própria palma. Sangue escorreu. Vermelho profundo. Pulsante. E quando tocou pedra, a pedra brilhou. Exatamente como o sangue de Isadora havia brilhado. Silêncio absoluto na arena. Ele também tem... Exatamente. Cinza Vermelho ergueu Volmir alto para que todos vissem. Este homem que matou 200 pessoas por sangue impuro, ele próprio carrega a linhagem que ele tanto odeia. Ele é descendente de traidores Silvadente. Ele é o que ele afirma desprezar. Volmir se debateu, gritou, tentou negar. Mas o sangue não mentia. E agora, Cinza Vermelho olhou para as massas apavoradas. Todos vocês que assistiram, que aplaudiram, que alimentaram seus filhos enquanto observavam inocentes morrerem. Vocês também pagarão. Fumaça começou a sair de suas narinas. Não fumaça. Cinza. Isadora, arrastando-se pela areia destruída, sentiu o que ele ia fazer. Ia queimar todos. A arena inteira. 3.000 pessoas. Crianças, idosos, trabalhadores. Não importava. Todos culpados por cumplicidade. Não! Ela gritou, forçando-se a ficar de pé, mesmo com costelas quebradas, ombro arrancado, sangue derramando. Cinza Vermelho! Não! O lobo primordial virou a cabeça. Olhos como sóis encontraram os dela. Por que não? Eles merecem. Merecem? Isadora cambaleou mais perto, cada passo agonia. Aquela criança ali, 5 anos de idade, comendo doce no ombro do pai. Ela merece morrer? Aquele trabalhador que só queria alimentar sua família. Ele merece? Onde você para? Quantos você mata antes que a dor seja suficiente? Nunca é suficiente. Cinza Vermelho rugiu, e o som fez a arena inteira tremer. 25 anos. 25 anos vendo crianças, como Mateus, serem transformadas em monstros. Vendo portadores de sangue verdadeiro, como sua mãe, serem envenenados. E vocês todos sentados, assistindo, aplaudindo. Você está certo, Isadora disse, voz quebrando. Você está absolutamente certo. Eles são cúmplices. O sistema é podre.
Mas se você matar todos agora, sabe o que acontece? Você se torna exatamente o que eles dizem que você é. Você se torna um monstro e nada muda. Nada. Daqui a 20 anos, outro tirano construirá outra arena e mais gente morrerá, porque você provou que violência só gera mais violência. O ar estava denso. Todos prenderam a respiração. Cinza Vermelho olhou para Isadora, para a garota coberta em sangue e determinação, para a última das Silvadente. Liana disse a mesma coisa, 26 anos atrás, quando me visitou pela última vez. Me implorou para não buscar vingança se eu fosse libertado. Me pediu para confiar em sua filha. Sua voz ficou mais suave. Eu prometi. E depois a vi morrer envenenada, incapaz de ajudar. Quebrou algo em mim. Então não deixe que eu quebre mais. Isadora estendeu a mão, tremendo de esforço. Minha mãe morreu tentando parar o ciclo. Meu pai me vendeu tentando salvar uma vida. Você foi torturado tentando proteger uma linhagem. Todos nós fizemos escolhas impossíveis. Mas agora, aqui, nós podemos escolher algo diferente. Eles não merecem piedade. Você está certo. Não merecem. Mas o que eles precisam é de justiça. Não massacrar todos. Não vingança cega. Justiça. Desmantelar o sistema. Punir os culpados. Salvar as vítimas. E construir algo que não precise de sangue para funcionar. Silêncio. Longo. Pesado. Então, lentamente, Cinza Vermelho baixou Volmir. O nobre caiu na pedra, soluçando. Você tem a sabedoria de sua mãe e a teimosia de seu pai. Havia algo como respeito, ou talvez rendição cansada, em sua voz mental. Está bem, justiça, não vingança. Mas eles decidem. Ele virou para a multidão apavorada. Todos aqui que lucraram com sofrimento. Todos que construíram fortunas sobre ossos. Vocês terão julgamento. E se Isadora é tão compassiva quanto afirma, então ela será juíza. Isadora olhou para Volmir, para seu pai nas arquibancadas, para Mateus ainda prostrado, chorando, para 3.000 pessoas que agora a olhavam como se ela fosse tanto salvadora quanto algoz. E soube. O verdadeiro teste não havia sido sobreviver à arena. Havia sido decidir o que fazer depois. Está bem, ela disse, voz firme apesar da dor. Mas começamos com ele. Apontou para Volmir. E o julgamento começou. Isadora ficou no centro da arena destruída, coberta de sangue, apoiada apenas em força de vontade, e 3.000 pessoas seguraram a respiração. Cinza Vermelho permaneceu ao seu lado, imenso, poderoso, uma montanha de pelagem cinza escura e cicatrizes vermelhas, mas quieto, esperando. Porque pela primeira vez em 25 anos, ele havia escolhido não destruir, havia escolhido confiar. Volmir estava de joelhos diante dela, ainda seguro pela garra de Cinza Vermelho. O homem que havia construído império sobre genocídio, que havia torturado um deus-lobo por 1/4 de século, que havia envenenado sua mãe, ameaçado seu pai e transformado seu primo distante em monstro. E agora, sua hipocrisia estava exposta. Seu próprio sangue, pulsante e brilhante sobre a pedra, provava que ele era exatamente o que fingia odiar. Isadora respirou fundo. Cada respiração era agonia. Costelas quebradas esfregando umas nas outras. Ombro arrancado sangrando livremente. Mas a dor a mantinha focada. Lord Cassius Volmir. Sua voz ecoou pela arena, magicamente amplificada por Cinza Vermelho. Por 25 anos, você construiu poder sobre mentiras. Caçou 200 pessoas inocentes. Chamou de purificação, o que na verdade era assassinato premeditado. E fez tudo isso para esconder uma verdade simples. Você é o que você condena. Volmir tentou falar. Cinza Vermelho apertou levemente. Suficiente para silenciá-lo sem machucar. Você torturou Cinza Vermelho. Isadora continuou, olhando diretamente nos olhos dele. Extraiu seu sangue para poções. Vendeu seus pelos para magos negros.
Forçou-o a assistir enquanto você matava pessoas que ele estava jurado a proteger. E usou lobos corrompidos, seus filhos espirituais, como ferramentas de execução. A multidão murmurou, alguns em choque, alguns em raiva crescente. Você assassinou minha mãe. A voz de Isadora quebrou, mas ela forçou-se a continuar. Liana Silva Dente. Envenenou-a porque ela sabia demais. Porque ela era testemunha viva de que a linhagem dos primeiros alfas ainda existia. E então, 8 anos depois, quando descobriu que eu herdei o sangue dela, chantageou meu pai. Forçou-o a me vender ou perder ambos os filhos. Thomas, nas arquibancadas, soluçou audível. Você transformou um garoto de 17 anos. Isadora apontou para Mateus, ainda prostrado e tremendo. Em aquilo. Usou magia negra para quebrar sua mente, distorcer seu corpo, apagar sua humanidade. Tudo porque ele também era Silva Dente. Tudo porque você precisava de um monstro para seus espetáculos. Mateus choramingou, som partido entre humano e animal. E você fez tudo isso. Isadora deu um passo mais perto, ignorando a dor, enquanto carregava o mesmo sangue que você matava. Você é um Silva Dente traidor, descendente da linhagem que vendeu segredos há 200 anos. Você matou sua própria família, repetidamente, por 200 anos. Silêncio absoluto. Então agora você vai enfrentar justiça. Isadora virou-se para a multidão. Não vingança, não massacre, justiça. Cinza Vermelho projetou sua voz telepática para todos. Pelo direito ancestral dos primeiros alfas, mais antigo que qualquer rei ou reino, Isadora Silva Dente Valente é reconhecida como Guardiã Prima. Sua palavra é lei em assuntos de sangue lobo. E eu, último dos primordiais, confirmo seu julgamento. Isadora sentiu o peso daquele título. Guardiã Prima. Não rainha, não ditadora. Guardiã. Lord Volmir. Ela falou com autoridade que não sabia que possuía. Você será marcado. Magicamente. Permanentemente. Com o símbolo de sangue impuro que você tanto odiava. Todos verão. Você nunca mais poderá esconder o que é. Cinza Vermelho tocou uma garra na testa de Volmir. Luz vermelha brilhou. E quando a garra se afastou, uma marca permanecia. Queimada na carne. Um lobo estilizado em vermelho vivo. Volmir gritou. Não de dor física, de humilhação. Você perderá tudo, Isadora continuou. Cada propriedade, cada moeda, cada investimento. Tudo será confiscado e redistribuído às famílias das 200 pessoas que você matou, aos sobreviventes de suas arenas, às viúvas, órfãos e destruídos que você deixou para trás. Murmúrios de aprovação da multidão. E você, Isadora se inclinou, voz baixa mas mortal. Viverá. Não porque merece, mas porque morte seria muito fácil. Você passará o resto de sua vida trabalhando no santuário, que será construído onde esta arena está. Cuidará dos lobos que você torturou. Alimentará-os. Limpará seus espaços. E todos os dias, ao olhar em seus olhos, você lembrará do que fez. E saberá que nunca poderá desfazer. Por favor, Volmir sussurrou, voz quebrada. Me mate. Apenas me mate. Não. Isadora virou as costas. Isso seria piedade. Você não merece piedade. Merece viver com suas escolhas, como todos nós temos que fazer. Guardas, agora obedecendo a ela, não a Volmir, arrastaram o ex-nobre para longe, marcado, destruído, vivo. Mas o julgamento não havia terminado. Todos os nobres que lucraram. Isadora varreu o olhar pelas arquibancadas VIP, que investiram nas arenas, que compraram poções feitas do sangue de Cinza Vermelho, que apostaram em mortes, que usaram lobos escravos em suas propriedades. Vocês também pagam. 50% de suas fortunas, confiscadas, redistribuídas. Protestos explodiram. Gritos de indignação. Cinza Vermelho rugiu, uma vez. E todos silenciaram. A alternativa? Sua voz mental era gelo cortante. É eu decidir suas sentenças, e garanto que serei muito menos generoso.
Os protestos morreram. E quanto às leis, Isadora respirou fundo. Por minha autoridade como guardiã-prima e com o apoio de Cinza Vermelho, declaro: 1. Todas as arenas de sangue no reino são abolidas, imediatamente. Qualquer um que opere uma após hoje enfrentará Cinza Vermelho pessoalmente. 2. Testes de pureza de sangue são proibidos. Não há sangue puro ou impuro, há apenas sangue, e ninguém mais será caçado por linhagem. 3. Lobos, lobisomens e qualquer criatura com sangue lobo são protegidos por lei. Caçá-los, torturá-los ou mantê-los escravizados é crime punível com execução. 4. Qualquer primordial ainda aprisionado no reino deve ser libertado e levado a santuários. Qualquer um que possua um tem 30 dias para entregá-lo. Após isso, ela olhou para Cinza Vermelho, que mostrou presas em algo que poderia ser sorriso. As consequências serão severas. A multidão estava dividida, alguns aplaudindo, alguns em silêncio chocado, alguns claramente furiosos, mas aterrorizados demais para protestar. Mas estava feito. A era das arenas havia terminado. Isadora virou-se e viu seu pai. Thomas estava descendo das arquibancadas, lento, como se cada passo custasse um pedaço de sua alma. Quando chegou ao chão da arena destruída, caiu de joelhos. Não falou. Apenas esperou. Isadora olhou para o homem que a criou, que a amou, que a vendeu, e sentiu tantas coisas: raiva, mágoa, traição, mas também compreensão, terrível e dolorosa compreensão. Levante, ela disse, voz neutra. Thomas obedeceu, pernas tremendo. Você me vendeu para salvar Martin, Isadora disse. Não pergunta. Afirmação. Volmir te deu uma escolha impossível, entregar-me ou perder o que parecia ser o único caminho. Thomas assentiu, lágrimas escorrendo. Eu pensei que você era forte, que talvez pudesse sobreviver. E Martin é apenas uma criança, ele... Eu sei. Isadora ergueu a mão interrompendo. Eu entendo. Volmir é um mestre manipulador. Ele te prendeu em uma situação sem saída. E você fez o que achou que salvaria pelo menos uma vida. Isadora, Mas entender não é o mesmo que perdoar. Sua voz endureceu. Assinou meu nome em um contrato de morte. E mesmo que tenha sido chantageado, mesmo que tenha sido uma escolha impossível, você escolheu. Escolheu qual filho valia mais, qual filho tinha melhor chance. E essa escolha me destruiu. Thomas desabou em soluços. Então aqui está meu julgamento para você. Isadora continuou. Você não será meu pai novamente. Não da forma que era. Essa relação morreu quando você assinou aquele papel. Mas você pode tentar ser um homem melhor. Para Martin. Para si mesmo. E talvez, em 10 anos, 20 anos, possamos reconstruir algo. Não o que era, mas algo novo. Algo honesto. Eu farei, Thomas sussurrou. Passarei o resto da vida tentando... Não faça por mim. Isadora o interrompeu. Faça porque é o certo. Você vai ajudar na construção do santuário. Vai trabalhar com os sobreviventes. Vai usar suas mãos para construir, não destruir. E vamos viver separados, mas não como inimigos. Como pessoas que sobreviveram ao impossível e estão tentando ser melhores. Thomas assentiu. Aceitou, porque era tudo o que ele podia fazer. Perdão dói mais que raiva às vezes. Cinza Vermelho murmurou em sua mente. Liana me ensinou isso. Isadora não respondeu. Apenas virou-se e caminhou até onde Mateus ainda estava prostrado. O lobisomem tremeu quando ela se aproximou. Olhos amarelos cheios de medo e dor. Mateus, ela disse suavemente. Primo, família. Ele choramingou. Tentou falar. Só conseguiu sons quebrados. Cinza Vermelho. Isadora olhou para o primordial. Pode curá-lo? Não completamente. A transformação foi... brutal. Magia negra deixa cicatrizes que nem eu posso apagar totalmente.
mas posso restaurar parte de sua mente, dar-lhe paz. E talvez, com o tempo, ele encontre equilíbrio entre humano e lobo. Faça isso, por favor. Cinza Vermelho colocou a testa contra a de Mateus. A luz dourada brilhou. E lentamente, muito lentamente, a tensão no corpo do lobisomem diminuiu. Os olhos amarelos ganharam clareza. E quando ele olhou para Isadora novamente, havia gratidão ali. E Isa, Dora. As palavras eram difíceis, mas eram palavras. Obre, gada. Lágrimas queimaram nos olhos dela. Você terá um lugar no santuário, onde será cuidado, onde ninguém mais vai te machucar. Prometo. Mateus inclinou a cabeça. Aceitação. E talvez, apenas talvez, esperança. 2 meses depois, a transformação era inegável. Onde a arena de ferrocarral havia ficado, um santuário crescia. Jardins onde antes havia masmorras. Lagoas claras onde sangue costumava pingar pelas grades. Árvores jovens plantadas em solo que havia bebido dor por gerações. Isadora andava pelos canteiros supervisionando. Seu ombro ainda doía, sempre doeria, os médicos disseram. Cicatriz permanente. Mas ela estava viva, e isso era o que importava. Cinza Vermelho descansava sob uma árvore antiga, pelagem brilhando sob o sol. Pela primeira vez em 25 anos, ele não estava em correntes, não estava em escuridão. Estava livre, e lentamente, muito lentamente, a raiva que o consumiu por décadas estava começando a se acalmar. Crianças brincavam próximo a ele, cautelosas no início, mas gradualmente mais corajosas. E quando uma menina pequena, não mais que 6 anos, tocou seu focinho gigante, ele baixou a cabeça gentilmente. Quem diria, ele murmurou em mente de Isadora, que eu viveria para ver crianças tocarem-me sem medo novamente. Isadora sorriu. Trabalhadores construíam abrigos para lobos resgatados. Já haviam encontrado 5 primordiais menores em coleções nobres. Todos brutalizados, todos traumatizados, mas vivos. E agora, livres. Volmir trabalhava nos estábulos, marcado, destruído, mas vivo. Todos os dias ele alimentava os lobos que havia torturado. E todos os dias ele via o que havia feito refletido em seus olhos. Sem escapatória, sem perdão, apenas consequências. Thomas trabalhava na carpintaria, construindo cercas e abrigos. Ele e Isadora se falavam, brevemente, educadamente, mas não como pai e filha. Não ainda. Talvez nunca mais. Mas Martim. Ah, Martim. Um grito animado. Isadora virou-se e viu seu irmão mais novo correndo em direção a ela, segurando um desenho. Isa! Isa! Olha! Desenhei o Cinza Vermelho! Ela pegou o papel. Era uma bagunça de linhas coloridas e formas abstratas. Era lindo. Está perfeito, ela disse, abraçando-o forte. Martim ainda não entendia completamente o que havia acontecido. Sabia que papai havia feito algo ruim. Sabia que Isadora quase morreu. Mas ele era criança. E Isadora faria tudo para que ele pudesse continuar sendo criança um pouco mais. Protegê-lo. Não vendê-lo. Nunca. Vou pendurar na minha tenda. Martim correu de volta, energia infinita. Ele é feliz, Cinza Vermelho observou. Isso é raro hoje em dia. Vou mantê-lo assim, Isadora prometeu. Mesmo que custe tudo. Ela olhou para o horizonte. O reino estava mudando. Leis novas sendo implementadas. Outras arenas sendo demolidas. Lobos sendo libertados. Não era perfeito. Longe disso. Havia resistência. Nobres furiosos. Tradicionalistas protestando. Mas era um começo. Um comerciante se aproximou, curvando-se respeitosamente. Guardiã Prima, mensagem do Conselho Real. Eles desejam discutir suas novas leis. Isadora sorriu, sem humor. Diga a eles que podem discutir com Cinza Vermelho, se quiserem. O comerciante empalideceu. Vou transmitir a mensagem. Quando ele se foi, Cinza Vermelho riu. Som profundo que vibrou no ar.
Você é assustadora quando quer ser. Aprendi com o melhor. Eles ficaram em silêncio por um tempo, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de dourado e carmesim. Minha mãe estaria orgulhosa? Isadora perguntou suavemente. Liana, Cinza Vermelho disse, voz carregada de memória. Estava sempre orgulhosa de você, desde antes de você nascer. Ela escolheu te ter mesmo sabendo os riscos, mesmo sabendo que Volmir eventualmente descobriria, porque ela acreditava que o futuro valia o sacrifício. E olhe ao redor, filha das Silva Dente. Olhe o que você construiu das cinzas de sua traição. Isadora olhou. Jardins onde havia jaulas, crianças rindo onde prisioneiros morriam, lobos descansando onde eram torturados. Uma gota de sangue mudou tudo, ela sussurrou. Não, Cinza Vermelho corrigiu gentilmente. Seu sangue quebrou as correntes. Mas foram suas escolhas depois que mudaram o mundo. Você poderia ter me deixado queimar tudo. Poderia ter buscado vingança. Poderia ter se tornado tão cruel quanto aqueles que te machucaram. Mas escolheu algo mais difícil, compaixão, justiça e quebrar o ciclo. Isadora se inclinou contra seu flanco quente. Sentiu a respiração lenta e constante. Vida, poder e, finalmente, paz. Acha que vai durar? Ela perguntou. Essas mudanças? Nada dura para sempre, mas algumas coisas deixam marcas que ecoam por gerações. Você começou algo, Isadora. Algo que vai além de você. E quando você for embora, daqui a muito, muito tempo, outros vão continuar. Porque você mostrou que é possível ser forte sem ser cruel, poderoso sem ser tirânico, e que as piores traições às vezes vêm de amor distorcido. Ele pausou. Seu pai te amava. Por isso te vendeu. Volmir odiava a si mesmo. Por isso matou outros. E você escolheu amar o suficiente para perdoar, mas não o suficiente para esquecer. Esse equilíbrio, essa é verdadeira força. Isadora fechou os olhos. Sentiu o peso do título. Guardiã Prima. Proteger todos. Lobos e humanos. Manter o equilíbrio. Jamais permitir que os horrores voltassem. E soube. Essa seria sua vida agora. Não a vida tranquila de bordados e festivais que ela imaginou aos 20 anos. Mas algo maior. Algo que importava. Descanse, pequena guardiã, Cinza Vermelho murmurou. Amanhã começamos a treinar outros portadores de sangue, a construir rede de santuários, a ensinar o que Liana ensinou, que poder sem responsabilidade é tirania, mas responsabilidade sem poder é impotência. Você terá ambos. E você estará comigo? Ela perguntou. Até meu último suspiro. E enquanto o sol se punha sobre o santuário que havia sido arena, enquanto crianças riam e lobos descansavam, enquanto um reino inteiro lentamente aprendia que mudança era possível, Isadora Valente, a garota que foi vendida por sua família, humilhada no ringue por diversão e salva por uma gota de sangue, sorriu, porque ela havia descoberto a verdade mais importante de todas. Você não escolhe as traições que sofre, mas sempre escolhe quem se torna depois delas. E ela escolheu ser guardiã. Não vingadora, guardiã. E isso fez toda a diferença. Então, o que você achou da jornada de Isadora? Da filha vendida que se tornou guardiã. Da vítima que escolheu quebrar o ciclo em vez de perpetuar a dor. Ela poderia ter deixado o Cinza Vermelho queimar tudo. Ninguém a culparia. Mas ela escolheu algo mais difícil que vingança. Ela escolheu justiça. E talvez essa seja a mensagem que precisamos ouvir. Que as piores traições às vezes vêm embrulhadas em amor desesperado. Que perdoar não é esquecer, mas recusar-se a ser definido pela dor. Que quando você tem todo o poder do mundo nas mãos, a escolha mais difícil é não destruir. Seu pai a vendeu por amor a outro filho. Volmir matou centenas para esconder sua própria verdade. E Isadora escolheu transformar trauma em propósito, sangue derramado em santuário, vingança merecida em justiça restaurativa. Uma gota de sangue mudou tudo.
Mas foram as escolhas dela depois da mudança que definiram quem ela realmente era. Se essa história mexeu com você, se fez pensar, se fez sentir, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre escolher ser melhor que aqueles que nos feriram. Se inscreva no canal para mais histórias que fazem você questionar, que fazem você sentir, que fazem você acreditar que mesmo das piores traições pode nascer algo poderoso. E ative o sininho para não perder a próxima história. Até a próxima. E lembre-se, você não escolhe as traições que sofre, mas sempre escolhe quem se torna depois delas. Escolha ser guardiã, não vingadora. Escolha quebrar o ciclo